Oh, mitologia. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história do cavalo mais icônico da mitologia grega. Troia! O mito de Pegasus! Sério mesmo que é? Ai, eu amava Cavaleiro do Zodíaco. Pô, é muito foda no God of War 2 quando tu monta em cima do Pegasus, velho. Eu acho essa abertura do Mitologia muito boa. Mitologia. Saudades. Janela da Rua também é conhecimento. A origem de Pégaso é bastante peculiar. Ele é filho de Poseidon e Medusa. Mas como é que o Poseidon esquisito, fez sem eu olhar sei. pra Medusa? E ele nasceu do corpo decapitado de sua mãe quando ela foi morta por Perseu. Ah, para! Na sequência, o potro alado saiu esquisitice. cambaleando da caverna e pouco tempo depois desapareceu. Onde que ele ficou o tempo todo? Alguns anos se passam e a história nos leva ao reinado de Glauco, que Glauco. governava Parece a o nome região do de tio do Corinto. bar. E agora eu tenho que fazer uma pausa para contar uma curiosidade que eu sei que vocês vão gostar. Corinto é uma cidade grega do município de Corinto, na unidade regional de Coríntia. Corinthians! Sendo a inspiração pro nome do time, Corinthians. Impossível. Mas o fato Na moral, interessante é que, além de ser conhecida pelos seus exímios atletas, essa cidade também era famosa pela sua luxúria e indecência, dando origem ao termo corintianizar, que significa viver de forma promíscua. Sendo que naquela época, se você chamasse uma mulher de Coríntia, seria o equivalente a chamá-la de prostituta. Seus E informações como Corinthians. essa vocês encontram até na Bíblia. Obviamente, no livro de Coríntios. Até o dito livro do isso, vamos continuar a Corinthians, história. muito foda. Glauco e sua esposa tinham 2 filhos, sendo que um deles é o herói principal dessa história, Belerofonte. Nossa, mas não Ou tem nome de nomezinho herói, né? maldito. Não tem nome de herói, Com não. isso, a gente pode começar a trama principal. Esse jovem era um cara muito confiante, um guerreiro corajoso, aventureiro, que sempre se destacava em tudo que fazia, o que tornava ele um pouquinho arrogante até certo ponto. Arrogante com esse Em nome, certo dia, Belero? Ele entra numa briga feia com seu irmão. Como eles brigavam Só em família, que o né? conflito acaba esquentando e ele acidentalmente acerta um golpe fatal no seu Ixi. semelhante. Quando Já percebeu era. o que tinha acontecido, seu coração se encheu de culpa. Tá, e como é que você vai Mas chegar ainda assim, no não era Pegasus? suficiente para redimir o seu erro. E por isso, foi obrigado a fugir da cidade. E Na Tati be sequência, like. ele busca refúgio na corte do rei Proetos, que, como curiosidade, é irmão de Acrísio, avô Porque de tem muito Perseu. nome esquisito, Lá, né? se provando um homem capaz e confiável, ele acaba fazendo amizade com os membros da realeza, chegando até a ser perdoado pelo seu crime. Mas como treta nunca é demais, Ai, a gente esposa adora. do rei, que era muito mais nova do que seu marido, e bem assanhada também, ficou encantada pelo Belerofonte. Então, ela começa a dar em cima dele. Meu Deus. Mas, como o nosso herói é um homem honrado, ele recusa todas as investidas dela. Olha, E isso íntimo foi fiel. irritando a rainha. A ponto de que um dia ela ficou de saco cheio e mentiu pro rei dizendo que ele estava tentando dar uns pega nela. O aí rei que fica começam as chocado discórdias. que um jovem que ele tratou como um filho seria capaz de fazer isso. Seria. Mas ele também não acreditou que sua esposa mentiria pra ele. E com isso, fica enfurecido e resolve matar Belerofonte. Meu Deus, Mas tinha coitado um do problema. Belero. O rei havia aceitado o jovem como um convidado em sua casa, colocando ele sob a proteção da lei da hospitalidade. A lei da Que diz que todo anfitrião que ferir seu hospitalidade. convidado sofrerá a fúria dos deuses. Então, para resolver esse problema, ele decidiu incumbir o nosso herói com uma missão tão perigosa que nenhum simples mortal seria capaz de voltar vivo: derrotar a Quimera. Cara, a Um Quimera leão é feroz muito com uma cabeça de foda, bode saindo de velho. suas costas, Cara, é um cauda bicho de bizarro, né? serpente e capaz de cuspir uma rajada de fogo devastadora. Que mistura é Sendo essa? essa uma das terríveis criaturas geradas por Tifão. Ah, o Tifão é Eu já fiz um o episódio rei dos sobre monstros, ele, tá na né? playlist. Ele quase destruiu o Olimpo. Aí, ao receber a missão, o jovem fica um pouco confuso, mas tendo sido tão bem acolhido pelo rei, ele se sente na obrigação de aceitar. Então, a primeira coisa que ele faz é ir num renomado vidente chamado Poliedos. Caraca, eu tô me que, por sua sentindo vez, diz que a numa única aula maneira de derrotar a história. Quimera Muito foda. seria com a ajuda do único cavalo alado existente. Ai, o Pegasus. E muitos até duvidavam que realmente existisse. E apesar de nunca ter ouvido falar de tal criatura, o jovem sente que tem uma conexão com ela. Algo que ia além de sua compreensão. Mas como o Bolero Fanho não tinha ideia de onde achar esse cavalo, ele pergunta ao vidente como ele poderia encontrá-lo. Só que, infelizmente, isso já ia além da capacidade de Poliedos. Oxi. O máximo que ele pôde fazer foi aconselhar que o herói visitasse o templo de Atena e rezasse por uma orientação divina. Os próprios Aí deuses ele faz estavam essa longa escondendo viagem até Pegasus, Atenas então, E passa o dia orando no santuário da deusa da sabedoria. procurando por um Porém, cavalo suas com asa, preces não beleza. tiveram resposta. Nada. Então o jovem, que não ia desistir tão facilmente, continua suas súplicas durante a noite. E quando não teve mais forças para se manter, acabou adormecendo no templo. Mas, durante seu descanso, ele tem um sonho. E nele, uma voz divina surge em sua mente. Tá. Sábia, porém triste.
E ela lhe conta que há anos vem protegendo essa criatura para que nenhum mal lhe acontecesse. Ah, Porém, recentemente, o cavalo alado se mostrava incomodado. Parecia buscar algo a mais. Tava tendo uma crise Como se alguém existencial. próximo a ele precisasse de ajuda. E foi aí que o nosso herói descobriu a verdade sobre o seu passado. Ele não era filho biológico de Glauco, e sim de um caso que a mãe dele teve com Poseidon. eu acho que é mais Fazendo legal dele ser filho do um Poseidon, né? semideus. Resumindo, a mãe dele deu uma corintianizada com o Zé do Mar, e agora ele ia ter que Corintianizada. montar o irmão dele. Olha que zona. Na manhã seguinte, o jovem escuta um barulho estranho. E quando abre seus olhos, ele vê, bebendo água na fonte, o magnífico cavalo alado de seus Pô, ele era sonhos. bonitão, né? Ele então se levanta, caminha em direção ao Pégaso e faz um afago em sua crina. O afago isso O aqui. cavalo, por sua vez, retribui o carinho e na sequência se abaixa. O nosso herói então sobe em suas costas e após uma curta cavalgada, os dois voam em direção ao céu. A carinha do Com essa cavalo. questão resolvida, havia chegado a hora de enfrentar a terrível Então, quimera. o que vai mudar ele sair assolava a voando na população quimera? local. Vai olhar pra cara do E com a outro. visão aérea que tinha, não demorou muito para que a encontrasse. Meu Deus. Lá, alguns pobres coitados tentavam em vão derrotar a criatura. E com isso, o nosso perspicaz herói, observando do alto, conseguiu perceber duas características importantes do monstro. Primeiro, ele notou que a quimera tinha uma pele muito resistente, que dificilmente poderia ser penetrada por flechas ou espadas. Tá, E já segundo, temos um problema. Ele notou que a cabeça de bode nas costas da criatura limitava o movimento Não da cabeça compensa, de minha leão, gente. Olha como é que é dificultando esses que ela soltasse fogo bichos. pra cima, tornando um ataque aéreo a melhor escolha. Ah, aí, ó, Sendo assim, atividade do a Pegasus. conclusão que ele chegou foi que ele precisaria acertar um golpe certeiro com sua lança na parte mais frágil da criatura, Era a cabeça? sua garganta. Mas ainda havia um problema, pois na hora que ele acertasse o ataque, a quimera ainda poderia lançar uma última rajada de fogo em sua direção. Então, o herói teve uma ideia e prendeu uma pequena placa de chumbo à sua lança. Com isso feito, ele partiu para o combate. Foi voando alto até se aproximar, e quando chegou a hora, desceu numa investida fugaz em direção ao monstro, que obviamente Então, encheu mas os e pulmões a de cauda chamas de e serpente preparou não seu poderia picá-lo ataque. E na foi hora que nessa ele hora que a descesse lança atravessou sua garganta. de cima para E baixo? assim como havia sido planejado, Mano, olha a isso, placa que de chumbo bizarro. É bloqueou uma, a saída de uma ar cobra e logo gigante, derreteu com duas calor, cabeças, um impedindo leão, que o fogo saísse serpente. e sufocando a criatura. Se fosse no Age of Mythology, seria mais ou menos isso aqui. Incrível. Eu sei que vitória parece é tosco, sua. mas acredite, esse jogo é sensacional. Mano, você consegue por 10 medusas enfrentando 20 minotauro. É Cara, maravilhoso. muito bom, tá? Após Age of a batalha, Mythology realmente o é jovem legal. retorna com o Pegasus ao palácio e conta ao rei sobre sua vitória. E ele, estupefato com tal proeza, mas ainda com sede de vingança, envia o herói em mais missões perigosas, incluindo até enfrentar um grupo de amazonas. Ó, Mas não eu adiantou gostei da nada. roupa daquela Belo menina Horizonte ali, venceu hein? todos os desafios. Uma coisa E com mais, isso, o estou rei na percebe guerra, que ele mas não é um estou na simples mortal moda. E desiste do seu plano. Mas a história não acaba aqui. Nunca a Porque história é tão todos esses simples feitos heróicos, assim, né, cara? Sendo os principais, domar o Pegasus e derrotar a Quimera, foram deixando ele extremamente famoso. Que da Ele hora! basicamente se tornou uma lenda viva. Invejado pelos homens, desejado pelas mulheres. E ele tinha um cavalo O com que, asa, né? obviamente, acabou subindo a cabeça dele. Ah. Aí, A certo fama dia, subiu no a ápice cabeça. de sua soberba, ele decide que o lugar dele não era entre os meros mortais, e sim ao lado dos deuses. Ele que decidiu Então, isso. o jovem sobe em seu cavalo alado e começa a voar em direção ao Monte Olimpo. E, como já era de se esperar, isso não agradou nem um pouco o manda-chuva grego. Zeus? Assim que Zeus viu eu o tô Belero ligada, eu já chegando, vi mitologia. ele pegou um de seus raios e arremessou, atingindo o peito do jovem herói e fazendo com que ele caísse para sua Que morte. vai entrar no Olimpo Com aqui, isso, ó. a Plau. gente chega naquela antiga lição de moral. Quanto mais alto se voa, Maior é a Maior a queda, queda. isso aí é um clássico, né? e também não seja um babaca. É sempre É, bom não lembrar. seja um E arrogantezinho, agora né? você deve estar se perguntando, o que aconteceu com o Pégaso? Ele matou. Bom, Zeus via esse cavalo alado como um ser nobre e majestoso. Mas, mesmo assim, ele não podia permitir que uma criatura capaz de trazer mortais ao Olimpo continuasse a existir. Não, pera aí, Então, não matou o ele o Pegasus. captura É paia. e na sequência o transforma em uma constelação, que hoje é conhecida por nós galera. como a constelação. Cala a boca, ceia! Tá, Ah, mas tadinho pra do encerrar, Pegasus, uma velho. última O Zeus também curiosidade. poderia ter O pai de deixado Glauco, ele avô lá do só tio no Goleiro limpo, tá Fonte, ligado? Viver que na por vida acaso dele. viveu mais que o próprio neto, Precisava ter transformado também é um numa personagem constelação. importantíssimo da mitologia grega, pelo fato de que ele era incrivelmente esperto. Tá. O cara mais safo que você pode imaginar. Na verdade, ele tinha lábia pra convencer qualquer um, chegando ao ponto de ser conhecido como o homem que enganou a morte. Nossa, como? Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Sabia que não ia Até contar. mais.
Vou contar no próximo vídeo. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostei, muito Pra quem bom, quiser ver mano. mais, Eu realmente playlist não de sabia mitologia dessa tá na história do descrição. Pegasus. E se você quiser A gente tem colaborar bastante com o canal mitologia aqui pra que eu também. possa fazer mais Já vemos muito depois, vídeo de mitologia, eu você quero pode mais. contribuir E através se inscreve do no canal do botão cara, é legal pra Seja caralho. Membro. Até a próxima. Gente, que top! Eu acabei simplesmente de descobrir a história de Pegasus. Eu queria muito entender por que ele é um cavalo se ele é filho da Medusa com Poseidon. Faz sentido. Muito obrigada, mitologia. Cara, é muito doido, né? Como na mitologia tem muita história, muitas ramificações, assim. Porque eu já vi muitas histórias sobre, mas mesmo assim tem histórias que ainda são muito novas pra mim. Mano, eu achei meio... Tem umas paradinhas com o Ícaro também, né? O Ícaro que voa perto do sol, não sei o que. Tem umas paradinhas assim também. Inclusive, tem vídeo do Mitologia sobre o Ícaro, eu gostaria de assistir também. Mas eu não gosto muito de mitologia sempre que aparece aqui. Eu tô curioso pra ver o cara que enganou a morte, mano. Fiquei curioso.